O asteroide Apophis está entre as várias rochas espaciais que ameaçam colidir com a Terra. Desde o momento em que foi descoberto, o asteroide Apophis tem sido estudado e monitorado pelos astrônomos de todo o mundo. Mas por que esse asteroide tem sido uma preocupação para os cientistas? O que faz o asteroide Apophis ser tão ameaçador? São algumas perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Peço que você assista até o final, pois acredito que as últimas informações sobre o asteroide Apophis são importantes. Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo! Não é de hoje que falo sobre o asteroide Apophis aqui no canal. Essa rocha espacial é chamada de 99942 Apophis e foi descoberta no ano de 2004. Esse asteroide tem provocado grande expectativa entre astrônomos e pesquisadores de todo o mundo. Inclusive, o Apophis é conhecido por alguns como o asteroide do fim do mundo. Isso por causa de dois motivos. Primeiro, por conta do seu tamanho. Os astrônomos calculam que o asteroide Apophis tem cerca de 350 a 450 metros de diâmetro. E como falei antes, quando o asteroide Apophis foi descoberto em 2004, as primeiras avaliações causaram uma grande preocupação entre os cientistas. E por que isso aconteceu? Porque as primeiras observações de sua órbita indicavam uma chance de impacto com a Terra de 2,7%. E esse impacto aconteceria em 13 de abril de 2029. Ou seja, os cálculos iniciais mostravam que havia enorme chance do asteroide Apophis colidir com a Terra nesse ano. Mas depois, uma outra equipe de astrônomos fizeram novas análises e descartaram uma colisão em 2029. O segundo motivo que preocupa os pesquisadores é que, devido ao seu tamanho, se o asteroide Apophis atravessar nossa atmosfera, pode provocar uma enorme tragédia. Sendo assim, o asteroide Apophis é considerado um objeto celeste bastante perigoso. Uma previsão científica que não deixa nenhuma dúvida e que é unânime entre os cientistas é sobre a aproximação do asteroide Apophis com a Terra no ano de 2029. Segundo os astrônomos da Agência Espacial Americana, a NASA, o asteroide Apophis vai se aproximar do nosso planeta numa sexta-feira, dia 13 de abril de 2029. De acordo com os cálculos, essa rocha espacial vai se aproximar numa distância de apenas 31 mil quilômetros acima da Terra. Vai passar tão perto que pode até mesmo atingir alguns satélites artificiais que giram em órbita do nosso planeta. Inclusive, poderá ser visto a olho nu, sem precisar de binóculos. Apesar do perigo, a comunidade internacional de pesquisa de asteroides acredita que, em 2029, será uma grande oportunidade para observar e estudar o asteroide Apophis. Ou seja, os astrônomos estão, ao mesmo tempo, preocupados e animados com esse evento que deverá acontecer em 2029. Nesse ponto, devemos ver outra possibilidade de uma colisão com a Terra. Novos cálculos foram realizados e os cientistas chegaram à conclusão que o Apophis tem grande chance de colidir com a Terra em 2036. Isso porque, segundo os pesquisadores das várias agências espaciais, dependendo da aproximação no ano de 2029, o asteroide pode colidir com a Terra em abril de 2036. Falando de uma maneira bastante superficial, na primeira passagem que vai acontecer em 2029, é possível que esse objeto seja atraído pela gravidade da Terra. Se ele passar por uma certa região do espaço em forma de fechadura, haverá uma altura
alteração na órbita e na trajetória desse asteroide. E essa pequena mudança de órbita poderá fazer com que, em 2036, o asteroide Apophis cruze a órbita da Terra e, dessa forma, podendo colidir com nosso planeta no ano de 2036. Por causa do seu tamanho e velocidade, o impacto do asteroide Apophis com a Terra pode produzir uma grande destruição. Ou seja, 2029 e 2036 serão anos decisivos não apenas para os astrônomos, mas para toda a humanidade. Quando se trata de um asteroide que vai passar tão próximo da Terra, tudo pode acontecer. Aliás, segundo os astrônomos, é uma raridade um asteroide com esse tamanho passar tão perto do nosso planeta. Uma das principais características da ciência, de qualquer ciência, é sempre rever e reavaliar dados e informações. No caso do asteroide Apophis, os astrônomos fizeram e refizeram novos cálculos. De acordo com a tabela de risco Sentinela da NASA, o asteroide Apophis é considerado a terceira maior ameaça ao nosso planeta. Um novo estudo aponta que outro fenômeno pode estar alterando a trajetória do asteroide Apophis. É o que os cientistas chamam de efeito Yarkovsky. Colocando de forma bastante superficial, o efeito Yarkovsky é resultado da mudança de temperatura de um objeto aquecido por radiação produzida pelo Sol. De acordo com essa nova análise, o efeito Yarkovsky estaria alterando a órbita do Apophis, alterando a sua trajetória. Sendo assim, a possibilidade do asteroide colidir com a Terra ficou para o ano 2068. E isso de acordo com a equipe de pesquisadores que apontaram esse fenômeno sobre o Apophis. Mas, até agora, ainda existem outros fatores que impedem de afirmar de modo taxativo. Muitos cientistas acreditam que se deve ter cautela sobre essa possibilidade de impacto em 2068. Eles afirmam que outros fenômenos podem provocar mudanças na trajetória do asteroide Apophis. De qualquer forma, os cientistas, os astrônomos e as agências espaciais estudam métodos para desviar um asteroide caso necessário. A NASA, a Agência Espacial Americana, e a ESA, a Agência Espacial Europeia, estão criando uma defesa planetária. A chamada Missão DART terá como objetivo desviar asteroides que estejam vindo em nossa direção. Sendo assim, devemos continuar acompanhando o que pode acontecer em breve, que possamos continuar firmes diante de todos esses acontecimentos, pois os sinais estão aparecendo, sinais do fim dos tempos, sinais do Apocalipse, sinais que antecedem a volta de Jesus. E que a misericórdia e a paz do nosso Senhor Cristo Jesus esteja conosco. Amém.